Isso aqui é um patrimônio do Brasil. E digo mais, segundo o pouco que eu conheço dos jardins botânicos internacionais, é um patrimônio do mundo, porque talvez seja o mais rico que existe. Estamos no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Mais precisamente no Real Jardim Botânico. Esse nome dado após a proclamação da independência em 1822, nos tempos de Dom João VI, que aliás trouxe várias espécies de vegetação vindas de Portugal e do Oriente, e assim o Real Jardim Botânico foi se tornando cada vez mais um espaço de lazer. Só em 1890, o nome, que é até hoje, foi dado: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Estamos ao lado do Jockey Club, pertinho do Parque Lage e do Cristo Redentor. Hoje, o Aquarela Trip é aqui. Tem duas coisas que eu sou apaixonado: conhecer novos lugares e pintar. Agora, imagine a experiência de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ser surpreendido pelas paisagens e desafiado a pintá-las. Pois é. Nessa série, a gente vai descobrir novos olhares, conhecer muita gente com as mesmas paixões e pintar. Vem comigo. Aquarela Trip. Para esse episódio do Aquarela Trip, com certeza nós escolhemos um dos melhores lugares dentro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, para a gente se encontrar. O Jardim Botânico é um dos espaços mais incríveis e mais diversos que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Tem uma área equivalente a 5 campos de futebol. Eu não cheguei a conhecer tudo, mas eu estou aqui num ponto interessante do jardim, que é o Chafariz das Musas. E dele a gente consegue ver o Cristo, e fora isso tem dezenas de outros pontos interessantes para a gente pintar. Ficamos reunidos ali na região do lago principal, que foi inspiração para todos que estão aqui. Assim que eu cheguei, um dos primeiros pontos que eu vi aqui foi essa construção que abriga essa estátua linda, e provavelmente vai ser desse ponto que eu vou pintar, porque é inegável que o principal símbolo do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Bem, a minha relação com a aquarela vem da minha juventude. Desde rapaz eu gosto muito de pintura, mas não tive a oportunidade de estudar. E naquela época a vida era mais ou menos imposta aos filhos, e me deram duas alternativas: vai ser professor ou engenheiro. Eu fui ser engenheiro. Quando eu estava me formando na engenharia, eu descobri que eu jamais seria engenheiro e fiz uma alternativa de mudança para arquitetura, que era alguma coisa pelo menos mais suave do que a dureza da engenharia. Na escola de arquitetura, eu tive contato, mesmo que brevemente, com a aquarela. E eu fiquei com a aquarela guardada e resolvi me aposentar para fazer o que eu gosto. Então eu me aposentei. Hoje eu sou um exclusivo da aquarela. Eu vivo para a aquarela. Diferente de quem vive da aquarela, eu vivo para a aquarela. Não que eu seja um grande aquarelista, mas como dizia Van Gogh, não sei quando nem como, mas um dia eu vou pintar. A pintura ao ar livre para mim é essencial.
porque ela reúne duas coisas. Primeiro, a vida ao ar livre, né? E como eu desenho, sempre desenhei muito na rua, eu gosto de desenhar na rua, né? O plein air para mim foi um encanto, né? Foi descobrir, juntar o útil ao agradável, o útil do convívio com a natureza, com o agradável que é a pintura que eu faço. Leandro, a minha relação com a aquarela começou há 2 anos, basicamente, durante a pandemia. Acho que como todo mundo se repensou, procurou formas alternativas de terapia para aliviar a cabeça. E eu achei na aquarela uma forma de, primeiro, me serenizar, me acalmar. Em segundo, praticar arte, que eu acho que é o que todo mundo precisa. E em terceiro, em especial no meu caso, resgatar uma veia de um avô paterno que pintava, materno, que pintava óleo, memória afetiva de 5, 6 anos no meio de cavalete, tinta a óleo e tal. E eu achei a malinha de pintura dele, ele é falecido já há quase 15 anos, e na pandemia eu achei essa malinha, né, com tinta seca e tal. Eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa me convocando, né. E aí eu comecei de forma informal, não conhecia nada, tutorial de YouTube, até te conhecer outros também, que eu sou fãzaço. Ela tem aquela coisa do erro que você tem que aproveitar, né? Você não... É uma espontaneidade, é aquela coisa assim da própria vida mesmo, que você não tem como programar, né? As coisas acontecem na sua vida e você vai tirando partido, né? Ou você se deixa abalar ou você cresce com aquilo. A aquarela é igual. Eu acho que é até uma metáfora bacana. Eu acho que o plein air tem o tridimensional, né? Que você tem que lidar, o surpreendente, eu acho mais desafiador. Eu comecei a estudar aquarela já tem algum tempo, mas comecei a pintar ao ar livre com os encontros dos Urban Sketchers. Tem uns 6 anos, talvez. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade de pintar ao ar livre, que é um pouco mais complicado, né? Porque você fica cheio de coisa e não tem aquele calma de fazer no estúdio em casa, né? O meu contato com a aquarela foi com a ilustração botânica, aqui no Jardim Botânico, porque eu fiz na Escola Nacional de Botânica Tropical, que é do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico. E eu comecei a pintar ao ar livre também com a Eliane, a partir do Urban Sketchers Rio, que eu comecei essa coisa de pintar ao ar livre, começar a pintar paisagem, e foi tudo para mim novidade. Então, para mim ainda é um aprendizado. E é muito legal esse encontro ao ar livre com as pessoas, a gente vai trocando, né, experiências, é super bacana. Eu tô gostando pela primeira vez, pra primeira vez eu tô gostando. E assim, eu achava uma coisa assim, um evento assim, um pouco descolado da rotina do dia a dia, porque na vida contemporânea todo mundo correndo para lá e para cá e são muitas pessoas que trabalham e não tem tempo de fazer uma atividade ao ar livre de arte, né? No plein air você fica um pouco suscetível ao movimento do sol, né? Às vezes muda determinada sombra, então a maioria das pessoas optam, né, ainda mais no contexto de pandemia, por fazer dentro do ateliê, do estúdio, numa foto já tirada. Está sendo desafiador administrar a água, né, com o ambiente e ao mesmo tempo muito relaxante, estou gostando bastante. A aquarela começou como um hobby para sair do desenho um pouco e virou profissão, né? Eu trabalhei dando aula de aquarela por uns 6 anos aí. A pintura ao ar livre veio junto com a aquarela. Eu sempre trabalhei pintando modelo vivo, então eu falei, eu tenho que ampliar para aquarela paisagem. Tinha uma prática muito grande, mas tem 3 anos que eu não faço por causa do nascimento da minha filha. Mas é uma coisa que eu quero retornar agora que as coisas vão voltar ao normal. Ao ar livre hoje em dia não está parte da minha rotina por causa de rotina de mãe. Mas é um negócio que eu quero voltar. Mas com a pandemia e tal não deu mais e com a gravidez também. Mas eu quero retomar.
Eu tenho um caminho um pouco diferente, assim, nesse sentido, dos artistas que estão mais acostumados. Eu comecei a me profissionalizar na aquarela através da ilustração botânica, da ilustração científica. Então a relação é de vir a campo, olhar ele com esse olho mais aguçado do detalhe, da cor, da vivência com a natureza. Quando eu estava dando aulas presenciais, nossa, a gente via direto aqui para o Jardim Botânico ou para o Parque Guinle, que é mais perto lá da gente, o Museu do Catete. A gente saía um pouco pela cidade do Rio para pintar. Leandro, a principal dificuldade, rapaz, é você não ter a sua estrutura de mesa em casa pronta, né? Aqui eu no meu caso, sem o meu tripé, eu tudo em cima das minhas coxas, ao pé da letra, com meus pincéis do lado direito, água e paleta. A dificuldade é, por exemplo, de encaixar o copo aqui, encaixar o pincel, né? A tinta não cair, é lidar com esses instrumentos. A dificuldade maior que eu tenho aqui, principalmente, é muito verde, né? Então, essa ideia de que está mais próximo, que está mais longe, diferentes tonalidades de verde é bastante desafiador, né? E também estou com papel novo, brigando aqui com ele, que absorve muito e fica molhado por muito tempo, aí mancha. Hoje nós tivemos uma experiência bem semelhante, porque a Eliane me deu de presente um papel que ela estava usando. Então foi a primeira vez com esse papel, que ele mantém úmido por muito tempo. Hoje está um dia bastante úmido, não tem sol para secar. Então você tem que esperar ele secar para depois você continuar. Ele acaba diluindo as manchas. Então foi bem complicado, mas foi divertido, porque você imaginava uma coisa e saía outra. Então assim, eu adoro essas experiências assim. Interpretar o ambiente. Foi muito desafiador por conta do estúdio, porque o estúdio você tem tudo registrado, foto. Agora o ar livre realmente é um outro olhar. Principalmente a questão da fluidez, a transparência, dominar mais a questão do branco. A única dificuldade, por enquanto, que eu estou sentindo é realmente o desconforto, porque como é meu primeiro plein air, eu não tenho material profissional, que é o tripé, um banquinho, para ficar com mais conforto para soltar mais a mão. Mas é a única dificuldade por enquanto. Eu acredito que a melhor maneira de você iniciar num plein air é você, antes de mais nada, planejar uma palheta condizente com o plein air que você pretende pintar. Existem palhetas específicas para você trabalhar com marinas, para você trabalhar com vegetação, para trabalhar com rocha, enfim, cada paisagem requer uma gama de cores diferenciada. Existe uma palheta que eu entendo como uma palheta universal, que atende de certa forma a tudo isso, mas eu acho que essa escolha das cores na sua palheta, ela te traz a possibilidade de você trabalhar com mais confiança e com menos possibilidade de você se enganar com a multiplicidade de opções que você tem. Você já deixar uma coisa pré-planejada antes de sair de casa, você já sabe o que você tem e como você pode usar. Essa palheta, para mim, é o segredo do plein air do iniciante. Olha mais do que faz. Sabe? Para um tempo, senta e fica olhando e pensando nas perguntas que você está fazendo na sua cabeça, para quando você for para o papel você responder essas perguntas. O que eu estou pintando? Que história eu estou contando? Qual é o objetivo disso daqui? Porque se você não seleciona qual é o seu ponto principal, você já se perdeu antes de começar. Então você vai lá, seleciona. Esse é o meu ponto principal, esse aqui é o meu coadjuvante, esse daqui é o carinha que vai passar no fundo. Então se você tem pelo menos essa história para contar, você já tem um caminho para você ir. Senão é muita informação, muita coisa. Vamos devagar aí. Você está na paisagem, tem muita coisa para você olhar.
escolhe um ângulo, um ponto, uma planta, uma coisa pequena. É uma árvore que você quer fazer? Começa do arbusto. Não vai chegar lá, né? Vai correr a maratona antes de treinar na academia. Então, a gente vai falando devagar. E começa com as manchas, vai vendo as áreas mais claras, depois vai inserindo os tons, faz os seus testes de verde. Então, essa prática até da ilustração científica, assim, me deu, porque a gente tem que ser muito fiel. Então, você tem uma outra necessidade de aprimorar o seu olhar ali. Então, eu já olho para as cores e tenho uma noção daquilo, de como é que eu faço. Mas é de tanta pesquisa ali, antes, cromática, tabelas e tabelas de cor, para poder ir ganhando essas memórias. Então, chegar num lugar, lembrando que você tem que ganhar memórias. Você está ali a primeira vez, vai ser tudo difícil, mas depois que você for uma vez, vai duas, vai três, aquilo vai melhorando, né? Então, não desistir, né? Tem que seguir em frente. Começa do começo, do pequenininho, depois você vai se aventurando. Por que é que você escolheu Esse cantinho aqui? esse cantinho aqui e por que você escolheu esse ângulo para pintar? Primeiro, eu acho que a tranquilidade foi o que pegou, né? Sair um pouco dos cumprimentos, dos amigos, ficar no meu canto, mais importante. Segundo, foi a facilidade logística em ter um banco. Eu, sem um tripé, eu precisei me organizar de uma forma que eu consegui tornar viável, né? E terceiro foi, além da tranquilidade, o som, né? Eu pinto com música que me auxilia muito, que me ajuda. Então aqui eu acho que eu não teria nenhuma interferência sonora de turismo ou de outras pessoas que estejam passando. Eu tentei pegar um pouquinho aquela parte referente à centralidade do parque. Num primeiro plano, uma árvore que fosse imponente, como essa aqui, que ainda estou finalizando. Num segundo plano, essa tonalidade verde e amarelo, que foi legal, mas que eu não perdesse atrás ainda aquele verde e o céu, né? Que infelizmente não está azul, mas está contrastando no branco, né? Essa foi a ideia. Eu escolhi porque a água é um desafio para mim e eu gosto muito de tentar reproduzir água. E a espuma e tal, também tem um branco que é um agente importante na aquarela, ter branco dentro da pintura. E eu conseguia ver aqui etapas, né? O fundo mais claro, onde está a base mais escura e onde eu trabalho os contrastes. Então eu consegui ter a história que eu estava falando, de contar a história. Quem é meu agente principal? A pedra com a cachoeira. Quem está dando pano de fundo para isso? Ali os bambuzais. E o fundo ali para dar um contraste, vamos dizer assim, né? Do que está na frente, o que está no meio do caminho, o que está mais lá atrás. Eu queria ficar por aqui, eu gostei desse ângulo, eu misturei um pouquinho, eu fiz uma composição tirando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho da outra, mas eu gostei. Você sabe que essa árvore eu botei depois, que eu estava achando aqui muito claro, eu quis escurecer um pouco, eu ia pular ela. Eu tinha feito o fundo sem ela. Eu comecei por aqui, eu gosto desses galhos. E aí nem botei muito da vegetação, né, do pouquinho de folhas que tem aqui. Eu gosto desse movimento dela. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Aí fui aqui compondo. O que me atraiu foi justamente essa ilha daqui, com essa trama de bananeiras. Eu achei muito interessante essa trama de galhos e de combinações de verdes e ocre com marrom, com verde mesmo das folhas de bananeira. E as folhas de bananeira são bem assim, geométricas, né? Então eu achei interessante registrar isso. Aquela inclinação do rosto dela e aquele elemento d'água caindo foi muito assim, mexeu muito comigo. Aquela beleza dela, da estrutura e aquele verde atrás claro. Eu achei aquele fundo negro e essa escultura em primeiro plano, com aquela vegetação, ficou muito interessante. Sinto falta de quê? Da luz. Eu queria mais luz aqui atrás e eu queria um pouco mais trabalhar esse contraste, sabe? Esse claro. Esse clarinho aqui, um verde acinzentado com um pouquinho do branco. Só que a aquarela não tem branco, pelo que eu já estudei. E isso que eu sinto falta de dominar. A água ela expande muito, eu acabo me perdendo um pouco com isso.
Justamente por ter tanto verde, eu quis escolher uma, por exemplo, tinha a estátua lá e o reflexo dela com o fundo. Apesar de estar tudo verde, tem um elemento que não é planta, né? E a água, por isso eu escolhi esse ângulo. Porque eu gostei que tinha esse primeiro plano aqui com essa árvore e aquele volume, né, daquelas, como se fossem umas bananeiras. Então, e mais aquele pontinho vermelho lá, aquele tufinho, eu gostei dessa composição. Até eu vejo mais ou menos a estátua, mas ela não foi o ponto focal do meu trabalho. E acabou que o meu trabalho não ficou pronto porque esse papel ele mantém a umidade durante muito tempo e ele foi diluindo as manchas. Eu tentei um primeiro plano aqui que já meio que se mesclou com o fundo, então eu vou ter que esperar ele secar bastante e depois vir com o pincel mais seco e fazer uns detalhes aqui e chamar esse primeiro plano para dar uma perspectiva, né, ao trabalho. Então ele vai ser terminado depois. Por que eu escolhi esse ângulo e essa tomada? Primeiro porque tem essa queda d'água que cria um movimento, cria uma atração visual legal para a composição. Depois com essas folhagens aqui muito interessantes, em que eu pude trabalhar criando uma semelhança, eu trouxe uma flor que estava do outro lado do lago, que não aparecia na imagem, trouxe para essa posição para dar uma resposta na cor e eu achei que esse canto aqui seria um canto, além de interessante pelo movimento que ele tem, daria uma composição legal. Está aqui no jardim, eu olho para onde tem os banquinhos. Nesse caso, eu venho aqui no banquinho. Mas não, eu gosto muito do lago. Eu já fiz ele várias vezes, em vários ângulos. Eu acho que ele tem assuntos interessantes para a gente tratar e coisas que me desafiam também, né? Assim, acertar uma massa grande de vegetação. Fazer uma é mais fácil, fazer num bloco é mais difícil. Então, eu estou aqui porque eu tenho áreas claras, áreas escuras. Preciso acertar minhas profundidades, preciso estudar esse passo. Está no ar livre aqui e não dá para ficar fazendo todos os detalhamentos. Então eu tenho que capturar aquela sensação, aquela cena e tentar ser o mais veloz que eu conseguir ser com aquelas informações. Não dá para fazer tudo. Eu tirei um grande movimento aqui de coisas, virou massa. Eu gostei muito da árvore. Eu botei ela para cá, jogar o que era a profundidade para lá e foi aqui uma experiência boa, assim. Gente, eu vou me abrir para vocês aqui para eu ficar mais à vontade também. Eu não pintei essa cena ainda, então eu vou meio que reconhecer aqui, tentar me achar, que é mais ou menos o processo que eu faço aqui, né? Então a gente vai acertar e errar juntos, tá? Isso foi bonito, hein? Isso foi bonito. Isso foi bonito. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá um dia difícil porque você não tem uma luz muito evidente, né? E aí, também em especial, eu peguei essa área aqui que a gente tá. Obviamente por causa do Cristo, né? Que ele representa. Na verdade, eu não quis, nem tentei fazer esse encontro perto do Cristo, alguma coisa assim. Porque o Cristo, por mais que seja, né, o representante do rio, ele tá passado, né? Falei, não, quero outro lugarzinho e tal. Aí, quando eu vi que dava para ver o Cristo do Jardim Botânico, falei, fechou. Você tem tudo lá. E aí também porque ele vai resolver esse problema de não ter uma luz muito evidente para eu dar um foco aqui. Então eu vou trabalhar os planos e os pernilongos aqui. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar aproveitar esses planos aqui para dar um pouco de dinâmica, senão ficar, né, muito chapado. Acho que isso aqui vai me resolver. E aí eu não vou
abrir muito. Eu vou pegar aqui. Pode. Aí eu vou usar mais ou menos isso aqui como uma linha de horizonte ali. E vou diminuir esse cara aqui porque eu quero dar destaque ali, obrigado. Mesmo ele estando no fundo, porque se eu respeitar isso aqui, eu vou usar isso aqui e vai ficar um Cristo pequenininho aqui. Mas eu vou dar um pouquinho mais de... vou valorizar o Cristo ali. Então eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar colocar o Cristo aqui mais aproximado para eu seguir. Então vou fazer a primeira aqui. Eu vou usar o papel da Hanemili, o The Collection. Essa linha aqui é uma linha maravilhosa, 100% algodão, 300 gramas, rugoso, The Collection da Hanemili. As tintas são as da White Nights, linha profissional. Pigmentação incrível. Eu tenho a linha Casaneu da Vinci. Essa linha, os pincéis têm cerdas bem macias. Aqui, ó. Deixa escorrer agora, que vai dar uma coisa de... Nem vou fazer muita nuvem nem nada, mesmo tendo ali, porque tem muita informação já, né? O céu já está representado ali. Porque eu acho que eu vou fazer o Cristo já, porque senão eu vou ter que esperar 3 camadas. Para secar essa, pinta o Cristo, pinta isso aqui. Depois seca, pinta esse cara aqui que está na frente. Eu acho que a gente vai... Então, seria o ideal, mas eu... Você pode baixar aqui, já que você está segurando aí, amigo? Aí. Já que você está aí. Amigo! É, né? Sei. E aí eu acho que eu vou resolver em 2 camadas aqui. Eu vou resolver em 2 camadas aqui, porque senão eu vou ter que pintar 3, vai demorar demais. Eu não sei se o Cristo vai ficar ali. Ele vai dar uma desfocadinha, mas vamos ver o que acontece. Eu parei de gravar. Tá gravando aqui? Não, tô gravando. Você quis botar baixinho pra você? Na verdade, esse tripé tá baixo. Eu passo a polvaria. O tripé tá baixo, ele tá baixando. Você pensa de que tá eu acho que tá lindo. Fiz numa camada só, né? Enquanto tava secando. Eu tenho que esperar um pouquinho para eu conseguir os contrastes ali. E aqui no Rio de Janeiro, com certeza, materiais artísticos é na Papelaria Botafogo. Tudo que você precisar de material, com certeza você encontra lá. É só acessar o site deles aí e conhecer a loja virtual. Aqui eu tô escurecendo tudo porque tá tudo desaturado, né? Tudo cinza, tudo... Ai, Jesus. É o homem sem medo. Mas tem que ser, o pior que pode acontecer é o papel ir para o lixo. Não gostou tanto. É verdade? Eu tô falando assim, a gente tem que parar com isso, de economizar papel, economizar as coisas e usar. Porque depois o papel apodrece, estraga, você perde, cheio de mofo. É verdade. Você não... Eu dei os papéis já fiz teve um paralítico só que você falou, amigo. Essa é pra você, Mina. Ai, obrigada. Vocês já fizeram um papel reciclado? Não, nunca pintei papel reciclado. Interessante. Bom, mas
Mas aquarela mesmo? Outro material. Vai estar lindo. Aquele bambu, você diz? Apoie esse projeto, seu apoio é importante. Compartilha, marca os amigos. Esse projeto com certeza vai alcançar muita gente e com o seu apoio a gente vai alcançar muito mais gente. Vamos dar uma olhada agora qual é a próxima cidade que o Aquarela Trip vai chegar. Te vejo aí!